Então, oficialmente, bom dia a todas. Estamos começando o nosso Medita de 8 de fevereiro de 2025. A gente está no nosso estudo sobre os portais de interação com o mundo a partir de uma perspectiva da medicina indiana antiga. E por que que eu decidi trazer esse estudo para cá? É porque não adianta a gente ter uma prática formal de meditação, por mais que seja diária, por mais que seja semanal, que seja, se a gente não consegue levar essa experiência meditativa para tudo que a gente faz, né, ao longo do dia. Então, a partir desse estudo sobre os sentidos e sobre os outros órgãos de interação com o mundo, meu desejo é de estimular esse cuidado para a gente entrar ou se aproximar de um estado meditativo ao longo dos nossos dias. Oi, Eliette, bom dia. Aurélio chegando. Bom dia, Bom dia. Então a máquina de gente, celular. beleza. Então a gente viu na semana passada o ouvir. O ouvir é um órgão de percepção sutil, né? A gente percebe algo imaterial que é o som. Então é super sutil e a gente não consegue simplesmente desligar. É um dos sentidos mais importantes, em função de que a gente não tem muito controle sobre o que a gente recebe, só a maneira como que a gente recebe aqui dentro. Mas o que acontece lá fora pertence ao mundo, né? O seu Nivaldo tá chegando aí, bom dia. O Nivaldo vai dar uma caminhadinha com a dama agora, não? Que bom, boa caminhada então pro senhor. E hoje a gente vai ver o sentido do tato, do toque. Esse sentido ele é um dos centrais dentro da meditação, porque, afinal de contas, quando a gente se propõe, né, a um ato de introspecção, de contemplação, enfim, contemplação não, mais voltado dentro, né, a meditação propriamente dita, a gente fecha os olhos, então a nossa visão exterior, ela desliga, os ouvidos a gente começa a se afastar dos sons, né, se a gente não tem o objetivo de prestar atenção, a gente começa a deixar eles lá longe. Quem fazia, né, costumava fazer o Medita no Hara presencialmente, tinha um treinamento intensivo com isso, porque tinha muito cortador de grama. Então a gente tinha que construir uma habilidade de abstrair o som, porque era sempre, né, cortador de grama e caminhão de gás, sempre. E a pele, ela é o que a gente fica mais em contato quando a gente se propõe a meditar. Afinal de contas, a gente está sentindo o tempo todo o peso do corpo, a sensação de pressão em determinadas áreas, temperatura, se está frio, se está quente, se passa um vento, isso tudo a gente fica suscetível a perceber através do sentido do tato. E na meditação, que se diz que é a original, que Buda ensinou aos seus discípulos, ele diz que essa é a via de percepção mais importante ali dentro da meditação. Ele não falou com essas palavras, mas dentro da meditação Vipassana, o tempo todo você vai estar percebendo sensações. Você dedica todo o seu foco a perceber as sensações no corpo. Sensações de temperatura, de pressão, de formigamento, de vibração, de fluxo, que são sensações sutis. É através desse toque que a gente começa a sutilizar a nossa percepção a nível de campo total, digamos assim. E é o órgão mais extenso do nosso corpo, né, gente? É a pele. Então a pele está em tudo. Os demais 4 órgãos só estão aqui na face, mas a pele, ela é o nosso todo, é o nosso invólucro. E o fato de ser esse invólucro é a barreira, ou é a fronteira, melhor assim dizendo, barreira é se você quiser que seja, né? Mas é a fronteira com o mundo. E como a gente viu na semana passada, os sentidos, eles têm 2 aspectos principais que a gente deve olhar, um sentido físico e um sentido extrafísico, um sentido psíquico.
existe uma significação para a maneira como a gente trabalha ou percebe esses sentidos no nosso ambiente sutil, no nosso ambiente mental, emocional e espiritual, é claro. Espírito é tudo, né? Tudo é manifestação espiritual. Então, o fato de ser essa interface de comunicação com tudo, ela representa a maneira como a gente recebe o mundo em termos de limites. O que que é meu, o que que não é meu? E se não é meu, como é que eu recebo isso? Respirando um pouco para deixar sedimentar essas palavras. E eu começo a pensar aqui em uma questão fundamental. A gente é biológico, né, a gente é um ser orgânico que teve, para que esse veículo material aqui existisse, uma trajetória evolutiva de milhões de anos, através de outros seres, né, até que surgisse os primatas e tudo mais. Mas lá atrás, quando ainda não existiam seres pluricelulares, mas apenas células embaixo do mar, em algum momento, a primeira coisa que se criou foi uma membrana. Isso, gente, como eu fui, minha formação de base é bióloga, né? E a maior tempo de dedicação que eu dei na universidade foi para estudo de imunologia e antes disso células-tronco. Então esse é o universo assim que eu tenho muita familiaridade. E naturalmente, quando eu penso nas questões de evolução humana, eu me remeto à evolução das células e dos organismos simples, porque segue um contínuo. E lá no início, o primeiro ser vivo que se formou, a primeira coisa que foi construída foi uma membrana celular, ou seja, o protótipo do nosso órgão que hoje chamamos de pele. Essa limite, a primeira função de um ser vivo era definir o que sou eu e o que não sou eu. Isso é bem filosófico, na verdade, porque todo o nosso sistema imunológico é sobre isso, reconhecer o que é meu e o que não é meu. Não é assim? Aliás, ainda tem assim, não, eu não vou entrar nessa conversa. É que tem coisa que faz parte de nós, mas que não sou eu, mas que tá tudo bem. Não tem as bactérias intestinais? Elas fazem parte, tá tudo bem. Então você começa a ter uma seleção diferencial para as coisas com as quais você entra em contato. Agora, se entra um Covid da vida, a gente não quer. Não é amigo. Basicamente é isso que o nosso corpo faz. Não é amigo. Mata. Então, vejam, na nossa biologia, na nossa formação de base, existe essa configuração biológica. Então, a gente se utiliza disso para elevar, claro, agora essa reflexão a níveis mais complexos, que é tudo com o qual eu entro em contato, eu seleciono. E como falamos, esse nosso veículo físico, ele é também uma forma de nós aprendermos o que se passa na nossa realidade mais sutil e espiritual, digamos assim, ou psicoemocional. Observa como é que a tua pele responde às coisas do mundo. Será que ela responde tranquilamente? Ou será que tem casos de alergias recorrentes? Ou será que temos inflamações? Ou será que temos outros tipos de reação, né? Física mesmo. Observe. Secura, coceira, vermelhidão, né? Muito calor na pele. Isso tudo vai informando sobre nossas realidades mais sutis, que é o universo emocional e mental. Então, essa é a nossa primeira tarefa da semana. Na semana passada, eu dei uma tarefinha também, né? Eu dei a tarefinha de observar os sons e eu dei a tarefinha também de se questionar, né? Como é que eu sou quando eu estou disposta e disposto a ouvir? Eu ouço mesmo ou eu fico na minha cabeça ali girando na roda de hamster e nem é igual a centrífuga, né? O que bate e volta assim, porque eu tô tão ali enredado que não entra. Ou não, eu consigo
calma, respira, recebe, para depois dar o tempo da reação, né? Alguém chegou a, alguém chegou a fazer esse exercício? Gostaria de compartilhar alguma coisa sobre o ouvir? Ou se conseguiu ao longo da semana, dedicar a abertura para os sons e se isso teve algum efeito? Já digo já, né? A Aurélio vai falar. Já digo já que não é uma coisa de uma semana e você vai se iluminar, né? É um exercício de prática contínua, né, gente? E também usei aqui essa palavra iluminar, que é tão equívoca, né? Mas deixa essa conversa para outra hora. Pode falar, Aurélio. Eu fiquei, depois que eu assisti a nossa aulinha, não tem? Eu fiquei pensando a maneira como eu ouvia, não? Muito, credo, como eu era ignorante no ouvir. Isso remetendo a muito tempo atrás, ainda sou hoje, não tem? Reconhecendo aquela nossa audição seletiva como uma audição de conveniência, na realidade, né? Porque muitas vezes eu não selecionava o que era bom para que eu ouvisse, mas sim o que era conveniente para que eu ouvisse. E muitas vezes eu entrava em questões com uma opinião formada e as pessoas tentavam me mostrar de uma outra forma o pensamento, aquilo que as suas opiniões, mas ali eu já não ouvia mais nada, porque eu tinha uma, sabe? Então, quando eu comecei a analisar a minha vida, quando comecei a permitir uma mudança em relação a muitas coisas, que eu comecei a ver quanto eu não ouvia as pessoas ao meu redor. E agora, nessa semana, assim, antigamente eu respondia as mensagens sem escutar terminar, não tem? Eu nem terminava de ouvir a mensagem da pessoa, eu já estava respondendo. Então, como que era isso, né? Então, hoje em dia, e lógico, com auxílio desse tipo de meditação, não tem? De nova consciência, não tem? A gente começa a escutar de uma forma, a ouvir de uma forma diferente, né? A sentar, a refletir, a não ser tão reativo quando você ouve alguma coisa, né? Porque muitas vezes a gente tende a devolver, né? Mas agora eu consigo, né? E sempre por isso que eu achei fantástico sobre quando vi essa tua proposta, eu falei isso vai ser fantástico para a pessoa conseguir entender é, todas as nossas percepções, né? Tudo aquilo que a gente pode perceber do mundo. Então foi isso, gente. Obrigada, Aurélio, pela tua partilha. E esse é o propósito mesmo desse estudo, é fazer com que a gente resgate até as nossas memórias para fazer essa autoanálise e se isso fizer sentido, ah, nos propor a uma abertura. Abertura é a palavra. Abertura. E, e o sentido de hoje do tato, do toque, como a gente falou, né, tem uma correlação até biológica de memória ancestral da constituição dos seres vivos nesse planeta. Por mais que sejamos almas etéreas e tudo mais, a gente pertence a esse mundo agora. Não que pertencemos, mas a gente está aqui como hóspede, que seja, mas a gente está hospedado num corpo que tem uma configuração e tudo aqui foi criado para nos auxiliar a desbravar os confins da nossa consciência. E a pele, o tato, nos ensina a aprender sobre limites. Quais são os nossos limites, que limites que nós damos e como é que isso como é que isso reverbera em termos de vivência, de facilidade ou não de experienciar o mundo. Então, minha sugestão para essa semana é a gente observar, primeiro, a questão física. Existe alguma
reação na minha pele que está denunciando algum comportamento. Se você quiser conversar comigo no particular, eu fico à disposição, é só me mandar mensagem, acredito que todos tenham meu contato aqui. E a segunda é refletir sobre os limites mesmo. Será que eu estou dando limites demais? Eu estou reagindo? Sabe? Eu sou igual um porquinho espinho, assim, que tá, respondo rápido, igual o Aurélio falou das mensagens, mal escuto, eu já reajo. Ou será que eu não quero ser invadida? E isso tudo, claro, né, gente, levanta memórias, porque isso, nenhuma vida assim, ela é simples, né? A vida humana ela é complexa, é cheia de história e, e não levem isso como culpa. Essa palavra pode arriscar do caderninho, porque as coisas que a gente sente e que às vezes até se transformam em processos de adoecimento, elas são consequências de coisas que a gente está em processo de digestão e faz parte. Então tá tudo bem. Esse contexto todo aqui do estudo é só para a gente seguir aprofundando nessa autoconhecimento através dos nossos sentidos. E naturalmente isso vai criando foco, criando atenção para tudo que faz parte de nós. Meditação é sobre isso também. É a gente ter um foco para abraçar tudo. Bom, e dentro desse campo da memória, né, eu trouxe uma frase hoje de um homem, um estudioso, um filósofo, um homem, assim, um estudioso que eu admiro muito a obra dele, recomendo qualquer livro que esse homem escreveu. Se chama Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup, caso... Depois, se quiserem, pode pedir o nome ali no grupo que eu escrevo. Ele é um francês. E ele tem livros sobre o simbolismo do corpo, né? E quando ele vai falar sobre a pele, ele diz assim: quando você tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quero dizer, não esqueça que ao tocar uma pessoa, neste corpo está toda a memória de sua existência. Porque é um registro biológico de informação sutil. Por isso que o nosso corpo manifesta, né, e nos auxilia a nos compreender. Então, essa é a significação desse sentido. Bom, alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram compartilhar nesse momento? Senão a gente vai passar para a nossa prática. Na semana passada, eu falei um bocado, eu fui me empolgando, que eu gravei, né? Aí eu me empolguei, falei um monte, então peço perdão, porque eu falei muita coisa. Então hoje eu estou buscando fazer um pouco mais estreita essa parte da fala, né? Uns 20 minutinhos aqui, a gente está 9h23 agora, para a gente ter mais tempo de praticar. E aí, por volta da. Ih, vou ter que pegar o carregador, gente. Deu aqui, acusou que tá com a bateria baixa, eu esqueci de botar aqui. Segura aí só um minutinho, tá? Foi, voltamos. Então, é, vai se acomodando. Vamos para a nossa prática. Encontre uma postura bem confortável para você sentar ou se recostar.
Agora que já estudamos o sentido da audição, você pode usar os sons para ir silenciando a sua mente. Enquanto respira naturalmente, vai ampliando a captação da audição para ouvir tudo que está ao seu redor. Como se fôssemos uma cebola, você pode ir de dentro para fora, buscando sons mais sutis, cada vez mais sutis. Respirando, vai soltando o peso das pernas, solta os joelhos, deixam que eles caiam para a lateral do corpo, relaxando completamente a pelve. Naturalmente, a lombar também solta. Solta o peso dos braços. Abre um pouquinho o peito, a coluna ereta, naturalmente, sem forçar nada. E solta os ombros e os braços. Puxa o queixo um pouquinho para dentro e sente a nuca alongar. E relaxar o couro cabeludo.
as orelhas, solta as sobrancelhas, as bochechas e os lábios. Percebe o ar massageando o peito, envolvendo teu coração. Veja se você consegue sentir prazer no simples ato de respirar. Te conecta ao teu coração, ao sentimento de reverência pela vida, de gratidão. E sente como isso aquece o peito, o rosto, e ilumina todo o teu campo. Deixa a mente, o foco, no balanço da respiração. Veja se você percebe como esse balançar está em todo o corpo. É o sopro da vida te preenchendo,
te purificando, te nutrindo. Expande a tua consciência em toda a tua pele. Vai percebendo as sensações de temperatura, de pressão, de pequenas vibrações, de umidade, ou até mesmo pequenos incômodos. E mergulha nas sensações que te chamarem a atenção. Se a mente ainda busca diálogo, te recorda da tua âncora de centramento, aquilo que te faz reestabelecer o foco, seja a respiração, o toque dos pés no chão, o som, a âncora é uma ferramenta de auxílio para o treinamento do teu foco. Pode ser o sentimento de reverência, de reconhecimento da preciosidade da vida, do corpo físico, da consciência, do amor.
Treinar o foco é como treinar um músculo. Com o tempo, ele vai ganhando tônus, força, estabilidade, capacidade de realizar trabalho. E na ocasião de uma mente inquieta, saiba que este é um processamento natural do teu conteúdo psicoemocional. Está tudo bem. Você está se purificando. Simplesmente observe, sente, sente a respiração, massageando o peito, o ventre, as costas. Às vezes, existem regiões no corpo, no campo, que parecem comprimidas. Você pode sentir como uma região de fechamento, enrijecimento, constrição. Experimente focar em um ponto como esse e deixar que o balanço da respiração o toque, independentemente de onde for. Inspire e exale, focalizando essa região. Às vezes é uma região da cabeça ou, muitas vezes, o próprio coração. Inspira e exala várias vezes e veja se algo muda.
se algo acontece nessa região ou em outras. Se nós conseguimos, mesmo que um esvaziamento superficial do conteúdo mental e emocional, os nossos canais sutis começam a se purificar, a desobstruir, e sensações de peso dissolvem. Nós se desatam e as consequências são alívio de dores, tensões e a harmonização dos nossos pensamentos e emoções. Esse é o benefício imediato da prática meditativa. Ao usar a pele como nosso foco, nós vamos purificando os nossos canais. Cada poro é um pequeno chakra, um chakra terciário na nossa estrutura sutil, energética. Percebe o toque da roupa, o quadril apoiado na cadeira, no chão. Sente a massagem
do ar no peito, a temperatura das palmas das mãos. Faz uma inspiração bem profunda. E ao exalar, devagarinho vai esticando os dedos das mãos e dos pés. E repete mais uma inspiração bem profunda. Vai sentindo a roupa, a cadeira. Pode ir tocando nas próprias mãos, nas pernas, sentindo teu contorno vital, esse invólucro que contém a nossa luz. Você pode mexer o pescoço um pouquinho, para um lado e para o outro, girar os ombros para trás. Espreguiçando, alongando, fazendo aquilo que o corpo físico pede para fazer. Inspirando profundamente e vai voltando. Voltando. Temos mais uma participante ali que eu tenho certeza que adora o toque físico, que é a, a doguinha ali. Sexy. É Sexy. sexy o nome dela. Não perde a oportunidade. Bom, pessoal, então, toda meditação, pelo menos que eu conduzo, a gente vai muito por essa linha de perceber as sensações do corpo físico, porque é uma maneira de a gente, ao mesmo tempo, se centralizar, porque é real, é muito palpável as sensações, mas ao mesmo tempo de sutilizar a percepção, porque a gente vai deixando a percepção grosseira para ir percebendo algo mais sutil, que às vezes a gente passa um dia inteiro sem se dar conta. Como é que está a temperatura tocando aqui no rosto, o ar que está entrando nas narinas ou passando na garganta. A batida do coração, quando é que a gente sente, né? Então, esse sentido do tato
ele é tanto aqui fora quanto dentro, né? A nossa própria respiração é um veículo para perceber esse sentido. E, e como na nossa prática ficou demonstrado, e já já eu dou a palavra para vocês compartilharem comigo como é que vocês se sentiram, quando a gente consegue, por mais superficial que seja, o silenciamento, o fato de a gente desligar esse ruído, o nosso corpo naturalmente passa por uma retrolavagem, digamos assim. Ele vai, ele vai se limpando. É como se fossem dissolvendo umas fumacinhas assim pelos poros e vai saindo. E se você concentra a sua atenção naquela região que está constrita, é mais forte aí ainda. E aí a gente pode perceber, a depender da sensibilidade de cada um, manifestações físicas dessa limpeza. Eu tenho, vocês vão perceber muito. Por favor, não se ofendam com isso, mas eu bocejo demais quando eu estou meditando. É limpeza pura, eu tô coriza, eu tô aqui, coriza, porque vai desobstruindo os canais. E para quem realiza outras práticas de meditação, sabe que equilibra, né, os nossos polos das narinas naturalmente quando se faz uma prática meditativa. Então, a coriza ela é natural. E qual narina que sai também tem um significado, né? No meu caso aqui foi a direita, porque eu tô mega ativa aí essa semana. Eu preciso desobstruir aí esse, esse lado de atividade que está muito intenso, né? Então, enfim. Tarefa para a semana. Observa esse sentido do tato, do toque, as texturas das coisas, as texturas de tudo. Se dedica, né, no teu dia, assim, tá se alimentando, presta mais atenção nas texturas, né? A gente, depois sei lá, e do renascentismo, o povo da Europa, assim, que cria umas manias, né? A gente come muito com talher. Mas as civilizações ancestrais, até hoje a Índia praticamente inteira come com a mão, né? Então, assim, comer, pegar salada, pegar a fruta, pegar o pão, vai sentindo, né? Tanto na boca quanto nas mãos. Sente o toque da roupa ou dos lençóis, sente a água do banho, sente o sol na pele, faz esse exercício de colocar o foco aí. Tudo que a gente vai falar aqui ao longo de todas essas semanas são exercícios pequenininhos para a gente ir levando essa consciência plena de tudo que acontece na nossa vida. Porque como só existem 5 portas de percepção, a gente treina essas 5 portas de percepção. Depois vão ser os órgãos da ação, aí a história é outra, né? Enfim, é isso, gente. A outra tarefa também é de observar, né, os sintomas da pele, se tem alguma questão aí. Se quiser, pode vir conversar comigo sobre essa questão de a fronteira. Como é que eu tô na minha fronteira com o mundo? Como é que eu recebo isso, né? Do que vem de fora. Inclusive a nível alimentar, né, pessoal? A gente tá com muitas pessoas com questões alimentares, de alergias, de inflamação de intestino. E aí já é uma coisa coletiva, né? Porque o nosso alimento está envenenado, isso é uma dó, né? Enfim. Então é isso. Passo o bastão da palavra para quem quiser compartilhar. Não é obrigatório, tá bom? Quem bem à vontade.